bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, vamos juntos participar, e nós vamos fazer um pouco diferente hoje. Nós vamos participar da ceia depois da palavra, amém? É a última ceia do ano de 2023, né? Nós vamos estar participando juntos. E sabe, deixa eu dizer algo para você. Eu pensando sobre o que ministrar hoje, orando, tinha outras coisas para ministrar, mas eu senti de Deus colocando no meu coração essa pequena palavra antes de nós participarmos da ceia. A igreja é uma família. A igreja é uma família, amém? Nós somos uma família. A igreja não é um lugar para você apenas participar, vir, sentar em uma cadeira, você ouvir uma palavra. A igreja não é apenas um lugar para você vir ocasionalmente. A igreja tem a ver com vínculos. Igreja tem a ver com conexão, estarmos conectados. Igreja tem a ver com relacionamento. Uma palavra que define cristianismo é relacionamento. Nós não somos chamados por Deus apenas para vir para um lugar, assistirmos uma palavra que algumas vão nos animar, vão nos alegrar, vai gerar uma certa fé no nosso coração e depois nós irmos para nossas casas. Nós somos chamados para coisas mais profundas da parte de Deus. Ele nos chama para fazer parte da sua família. Ele nos conecta, né? Ele nos conecta. Primeiro ele nos conecta com Ele. É isso que o principal relacionamento é esse. É essa conexão com Deus. Essa conexão com Ele que nós recebemos através do sacrifício de Jesus. Mas também Ele nos conecta uns aos outros, né? Pela palavra de Deus. Você que aprofunda da palavra de Deus, você percebe claramente isso, né? Todos os exemplos que nós vemos na palavra de Deus relacionado à igreja, nós estamos conectados, devemos estar vinculados uns aos outros. E a ceia, que é uma das ordenanças do Senhor Jesus, ela fala sobre isso, né? Fala justamente sobre isso, né? A ceia, essa ordenança que Jesus deixou para praticarmos, ele diz assim: todas as vezes que o fizerdes, fazei em memória de mim. Ou seja, devemos lembrar do sacrifício de Jesus por nós e dos benefícios que nos trouxe. Em Cristo Jesus, através dessa conexão agora com Cristo Jesus, vinculados em Cristo Jesus, pela fé, né, nós somos perdoados, somos justificados e nós somos reconciliados com Deus, amém? Para nós termos um relacionamento. Então hoje, nós podemos nos relacionar com Deus em um nível mais profundo, um nível de intimidade, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Foi só por causa desse sacrifício, né? E esse maior benefício que nós podemos receber através do sacrifício é nós podermos nos relacionar com Deus. Mas o outro aspecto da ceia é que ela também nos faz lembrar disso aqui que eu falei agora há pouco, que quando nós cremos em Jesus e nos entregamos a Ele, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Você passa a fazer parte do corpo de Cristo. Você está conectado. E esses dois relacionamentos, eles são tão importantes para a nossa caminhada de fé, para nós desenvolvermos a nossa fé aqui nessa terra. E a ceia, queridos, ela é algo que ela não deve ser realizada isoladamente, sozinho. Nós tivemos isso na pandemia, né? Na pandemia, como nós não podíamos nos reunir para cearmos, nós participamos da ceia, cada família em sua casa,
e sendo transmitida. Às vezes nós não tínhamos nem equipamentos, né, para a gente transmitir, mas cada igreja se virou como pôde para não deixar de participar da ceia, né? E aí os elementos da ceia eram providenciados para as famílias, né? E eles participavam nas suas casas, e o pastor ministrando a ceia através das redes sociais, através do Instagram, né? Através do Facebook, enfim, cada igreja do YouTube, né? Para uma live do YouTube, enfim, cada igreja providenciou o seu meio de realizar. Mas a realidade é que a ceia, ela é para nós participarmos juntos, celebrando essa aliança, Por isso que lá no texto que nós sempre lemos, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar. E lá ele estava fazendo uma repreensão para aquele povo, porque eles estavam se reunindo com atitude errada. Mas ele estava dizendo: é para vocês reunirem no mesmo lugar, é para vocês celebrarem essa aliança, né? Vocês fazem parte do corpo de Cristo, e é importante que você esteja discernindo o corpo para você participar da ceia. Então hoje eu quero ministrar sobre isso, e eu buscando um tema, né? Deus colocou no meu coração, pensando nesses relacionamentos. Será que você tem se relacionado com Deus durante esse ano? Qual é o nível do seu relacionamento com Deus esse ano? Será que você tem se relacionado bem com a igreja? Né? Como eu falei aqui, nós queremos que você esteja mais conectado. Aliás, Deus deseja que você esteja mais conectado. E o tema é este aqui, chegue mais perto. É um desafio para todos nós nos aproximarmos mais. É um desafio para todos nós desenvolvermos, né? Chegarmos mais perto de Deus, nesse relacionamento vertical, né, com Deus, mas também estarmos mais próximos, chegarmos mais perto uns dos outros. E sabe, essa igreja é uma igreja em célula, e nós queremos crescer aqui aos milhares. Posso ouvir um amém mais forte? Nós iremos crescer aos milhares. Nós somos uma igreja de milhares. Vai ter alguns domingos à frente aí que você vai escolher o culto em que você virá, em qual horário você virá. Amém? E digo mais, em alguns horários você vai ter que chegar cedo, tá? Porque senão você não vai dar conta de sentar. Se você gosta de sentar na frente, você não vai dar conta de sentar naquela cadeirinha que você escolheu. Tem que chegar cedo, né? Então, mas não importa o tanto que nós venhamos a crescer, sabe, que chegue aos milhares, 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, 10.000 pessoas em Rio Branco, da Paz Church Rio Branco. Não importa, nós queremos que você, cada membro, esteja conectado, não esteja perdido no meio da multidão, não esteja vindo aqui nesse lugar apenas para receber uma palavra e depois ir embora. É importante fazer parte. Igreja é o lugar onde você recebe, mas onde também você doa. Igreja é o lugar onde você é servido, mas você também serve. Amém? Também serve. E vai fazer parte do crescimento de cada cristão essas práticas. E hoje eu quero desafiar você com essa mensagem. Chegue mais perto. Estreite esses relacionamentos. Sabe, que você decida crescer nesses relacionamentos, tanto no relacionamento vertical como no relacionamento horizontal, tanto no seu relacionamento com Deus como no seu relacionamento com cada irmão.
que você está vinculado através da célula, através do grupo de amigos da igreja, porque o alvo é que você vá se estendendo os seus vínculos, não fique apenas na célula, mas à medida que você vai participando até, você começa a chegar mais perto, você começa a participar dos ministérios da igreja, você vai aumentando os vínculos, os relacionamentos vão aumentando, você vai estando mais vinculado com mais pessoas, e isso vai ser bênção para a sua vida. É bênção para as nossas vidas. Então não fique isolado, chegue mais perto de Deus, seja mais íntimo com Deus, cresça nesse relacionamento com Deus, chegue mais perto dos irmãos, tenha comunhão com os irmãos, não se isole, cerque-se de quem apoia a sua fé. Igreja é lugar onde você vai receber apoio para a sua fé, amém? E quando eu estava pensando nisso, Deus me trouxe um texto, que nós vamos ler aqui, esse texto, lá em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, segure só aí, nós já vamos chegar lá, esse texto, onde eu lendo esse texto, vendo realmente que há essas duas facetas do relacionamento de um cristão, que está sendo motivado, está sendo incentivado ali. Agora, preste atenção numa coisa que é muito importante, antes de nós lermos. Importante nós entendermos que nós já sofremos a oposição desse mundo por causa da nossa fé em Cristo. Nós já enfrentamos lá fora as adversidades e a oposição desse sistema mundano. O sistema mundano não irá nos aplaudir por causa da nossa fé. Isso já está na palavra de Deus. 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo fala, escreve para Timóteo, ele diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então presta atenção, nós já temos oposição lá fora, nós já enfrentamos adversidades lá fora. Às vezes elas não são, em determinados momentos da nossa vida, elas não estão tão fortes contra nós, mas existe oposição. O mundo não aplaude a nossa fé. O mundo não aplaude a nossa fé. Por isso nós precisamos desenvolver um relacionamento com aquilo que vai fortalecer a nossa fé, que vai aumentar a nossa fé aqui nesse mundo. Temos que desenvolver um relacionamento de comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus, para que esse relacionamento cresça cada vez mais e você seja fortalecido na sua fé. Aqui é o lugar de você ser aplaudido por causa do seu testemunho de fé. É aqui nesse lugar que o seu testemunho de fé vai trazer glória para Deus. E as pessoas que estiverem ouvindo, elas vão falar: uau, que bênção. Às vezes você vai contar lá fora, pessoas vão dizer: você é maluco. Que é isso? Que história é essa de viver para Deus? Que história é essa de crer? Que história é essa de orar? Às vezes lá fora vão criticar você, mas aqui dentro terão irmãos que vão falar: uau, isso mesmo, continue firme. Sabe, essas conexões, elas são necessárias. E eu quero reforçar essa verdade lendo com você um texto que se encontra no capítulo 10 de Hebreus. Nós vamos ler do versículo 19 a 25 esse texto aqui, mas o autor nesse texto, ele incentiva esse povo aqui a crescer, a perseverar nesses dois relacionamentos, no relacionamento vertical e no relacionamento horizontal, Mas antes eu quero só te mostrar isso, que lá no finalzinho desse capítulo, nós vamos ler capítulo 10, versículo 19 a 25, mas lá no finalzinho desse capítulo, o escritor aos Hebreus, ele está mostrando aqui que esse povo para o qual ele estava escrevendo, eles estavam sofrendo perseguição, eles estavam sendo perseguidos, eles tinham enfrentamentos graves naquela época. E por isso que ele, lá no versículo anteriormente, no versículo 19, ele fala: vocês precisam desenvolver esses dois relacionamentos. E olha o que diz Hebreus 10, 32. O que o escritor aos Hebreus fala? Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento.
Algumas vezes vocês foram expostos, olha o nível de oposição que eles receberam aqui. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. Muitos deles foram presos. Estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Então aqui o escritor aos Hebreus, ele está dizendo aqui, ele estava escrevendo para um povo que eles já tinham enfrentado no início da fé deles muitas lutas, muitas perseguições, né? Eles tinham enfrentado o espólio dos seus bens, foram jogados em prisões, né? E até tiveram talvez amigos que foram jogados em prisões. E aí ele fala: olha, eu estou escrevendo para vocês, porque nós precisamos desenvolver esses dois relacionamentos. Por isso que eu estou escrevendo para vocês. Por isso o autor enfatiza, diante de toda essa oposição que eles estão passando, a necessidade de estreitar esses dois relacionamentos. E aí vamos lá, Hebreus 10, versículo 19 a 25. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Outra versão diz assim: cheguemos perto de Deus, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Diga comigo, Ele é fiel. O nosso Deus é fiel. Amém? Muito bem, vamos parar aqui, depois nós vamos ler os outros dois versículos, porque aqui nesse texto nós vemos o escritor aos Hebreus incentivando esse povo a essa intimidade com Deus. Ele diz aqui no texto, né? Ele faz aqui, ele diz: olha, irmãos, tendo, pois, irmãos, intrepidez, tenham ousadia, tenham confiança para entrar no Santo dos Santos. Para entrar no Santos dos Santos. Ele faz aqui uma referência ao templo, e o templo ele era dividido em três partes, né? O átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. E o Santo dos Santos era o lugar da presença de Deus. Era o lugar onde estava a Arca da Aliança. Lá no Antigo Testamento, era essa maneira que as pessoas adoravam a Deus. Elas iam lá para o templo, né? Elas iam para o templo e lá elas só podiam entrar até determinados lugares. Entre o santo lugar e o Santo dos Santos, tinha um véu que não era para qualquer pessoa que podia entrar. Não era qualquer pessoa que podia entrar. No Santo dos Santos, tinha esse véu que ele impedia a passagem, ninguém podia ultrapassar ali, a não ser o sumo sacerdote. Uma vez por ano, ele ia oferecer sacrifício pelos pecados da nação, sacrifício de expiação pelos pecados da nação, e ele podia entrar uma vez por ano apenas.
E esse véu, queridos, era um tipo de cortina pesada que separava essas duas partes do templo dos judeus em Jerusalém. Lembra, ele está escrevendo para os hebreus aqui, né? Para os hebreus, não eram para os gentios, né? Então eles estavam aqui, eles sofriam perseguição tanto dos gentios como dos judeus, porque os judeus ainda acreditavam que eles tinham que ir oferecer os sacrifícios, né, derramar sangue ali, né, pelos seus pecados, para expiação dos seus pecados. Mas ele está falando: olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Esse véu foi rasgado. Esse véu que separava o santo dos santos, o santo lugar do santo dos santos, esse véu foi rasgado. E hoje, quando Jesus morreu na cruz, e diz a palavra de Deus, pelo menos em 3 evangelhos, que na hora que Jesus morreu na cruz, esse véu se rasgou de cima para baixo. Sabe o que Deus estava passando a mensagem? Agora, por causa do sacrifício de Jesus, vocês podem entrar nos santos dos santos. Vocês podem entrar, vocês podem ter intimidade com Deus. Vocês podem entrar no lugar da presença de Deus. Vocês podem desfrutar da presença de Deus. O véu foi rasgado e agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Amém? Muito bem. Agora, a minha pergunta é: você tem desfrutado dessa presença? Você tem... Veja, lembre-se que naquela época, lá no Antigo Testamento, não era a pessoa que podia entrar, era só o sumo sacerdote que entrava lá. Mas agora, o que a palavra de Deus está nos falando aqui, é que todos nós podemos entrar no Santo dos Santos, no lugar da presença de Deus, e desfrutar dessa presença maravilhosa. A minha pergunta é: você tem desfrutado da presença de Deus? Deus tem falado com você? Você tem separado o tempo? Chegue mais perto. Chegue mais perto. Porque às vezes a visão que eu tenho, irmãos, é que às vezes as pessoas ainda querem que um sacerdote fale com Deus no lugar deles. A impressão que eu tenho é que uma grande parte da igreja ainda pensa assim, que um sacerdote tem que ir lá, que o pastor tem que ir lá. Pastor, estou precisando ouvir algo da parte de Deus. Então, pastor, por favor, o senhor pode buscar a Deus e ver o que Deus tem para falar para mim? E às vezes a pessoa vem para alguns cultos dessa maneira, pensando: eu quero que Deus fale comigo hoje, eu quero que Deus fale comigo algo específico hoje. Eu quero dizer para vocês que aqui no Acre é um dos estados onde eu mais tenho percebido isso. Como as pessoas às vezes têm substituído, elas não têm entrado no lugar da presença de Deus, para buscar uma palavra de Deus para a sua vida. Elas não têm se aproximado de Deus. Às vezes elas têm usado pessoas para ouvir a Deus através dessas pessoas. Então vão a alguns cultos e falam. Eu me lembro de alguém que chegou aqui e falou assim: pastor, eu quero saber se aqui nessa igreja tem revelação. E eu falei para ela: tem revelação sim, tem revelação da palavra. Eu quero saber se Deus vai falar comigo. Deus vai falar com você, venha para o culto que Deus vai falar com você através da pregação da palavra. Não, pastor, não é bem isso. Essa pessoa nem ficou conosco. Não é bem isso que eu estou falando. Eu quero saber se durante o culto tem uma palavra específica para mim. É porque eu estou orando por uma coisa aí. Eu quero receber uma resposta de Deus. Eu sei o que ele estava falando. Ele estava falando da manifestação dos dons. Eles queriam uma palavra específica, né, para eles. E eu falei para ele: queridos, nós temos cultos que são cultos de campanhas, onde a gente tem orações
oramos mais específico, mas aos domingos, no culto de celebração, você vai ouvir, Deus vai falar com você, Deus vai falar uma palavra revelada para você, mas você vai ouvir a pregação da palavra de Deus. Nós somos chamados, nossos ajuntamentos são para cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor e ministrar para a igreja uma palavra para a igreja. Esse é um problema, por quê? Porque essas pessoas às vezes elas não estão entrando no Santo dos Santos, elas não estão desfrutando da intimidade com Deus, seu relacionamento com Deus. Portanto, eu quero te dizer, meu irmão, você está aqui nesse lugar e o Senhor está te dizendo: chegue mais perto, venha mais para perto, entre no Santo dos Santos, desfrute da presença de Deus, receba as respostas de Deus lá no Santo dos Santos, receba a palavra de Deus lá no Santo dos Santos, lá no seu lugar de oração, lá no seu lugar de intimidade. Eu quero desafiar você hoje, para que você entre assim numa vertente de crescimento, sabe, de proximidade de Deus cada vez maior. Eu quero ouvir a voz de Deus. E sabe, de uma forma mais prática, nós vamos ter isso quando nós desenvolvemos uma vida de oração, uma vida de intimidade com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Porque hoje você é templo do Espírito Santo. Amém? O Santo dos Santos é dentro de você, é dentro do seu espírito, porque o Espírito do Senhor habita dentro de você. Então é importante que a gente cresça. O véu foi rasgado, agora nós precisamos entrar e desfrutar disso, desfrutar dessa presença gloriosa. Venha, se aproxime mais, chegue mais perto do Senhor, desenvolva uma vida de crescimento diante do Senhor, sabe, é muito importante isso. E a segunda coisa que eu queria mencionar para você hoje aqui, que é o segundo tipo de relacionamento que nós precisamos crescer. E presta atenção, isso aqui tem sido atacado nas redes sociais, tem sido atacado nas pastores que às vezes foram desvinculados de ministério por alguma razão, que eles abriram um canal aí no YouTube e eles têm atacado, e eles têm falado da igreja, eles têm falado mal da igreja, e eles têm falado: você não precisa estar na igreja, sozinho você pode buscar a Deus, você não precisa estar conectado com nenhuma igreja local, você pode na sua casa estar servindo a Deus sozinho, isso aí é invenção de homens, você não precisa disso. Olha o que diz a palavra de Deus, vamos continuar em Hebreus 10. Primeiro ele fala sobre entre no Santo dos Santos, tenha intrepidez para entrar, desfrute da presença de Deus. O véu foi rasgado através do sacrifício de Jesus, quando ele morreu na cruz, o véu foi rasgado, meu irmão, e agora você pode desfrutar da intimidade com ele. Mas aí ele fala, no versículo 24, diz: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Eu vou ler em outra versão aqui, a versão NVI diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Não pare, não deixe de reunir. A igreja é necessária, estar conectada é necessário. Ele diz: não deixe de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Encorajemos-nos uns aos outros, vamos animar uns aos outros. Precisamos congregar, precisamos estar juntos. Chegue mais perto, esteja conectado com a sua igreja local, mais, se aproxime mais, participe mais, esteja mais perto da sua célula. Faça um compromisso de você não faltar,
de você estar lá. Seja participante do que Deus está fazendo. Porque veja, o que nós estamos dizendo aqui é que há uma porção que Deus quer dar para você individualmente quando você busca o Senhor, mas há uma porção que Ele quer derramar sobre a sua vida também quando você está conectada com o corpo local. Tem isso. Domingo passado eu estava pregando em Brasileia e estava conectado com a pregadora aqui. Estava ministrando domingo passado e estávamos falando com ela. E ela disse: pai, ela estava nervosa, obviamente. Primeira vez que ela ia ministrar aqui, eu acho, né? Primeira vez. Pelo menos no culto de celebração. E ela estava falando: pai, falando comigo e com a Vângela, o louvor, a adoração foi tão poderosa aqui, que eu acho que eu nem preciso pregar. Está muito gostoso, eu acho que a palavra, nem vai precisar pregar a palavra. E a mãe dela respondeu para ela: não, minha filha, Deus preparou o ambiente para você pregar. Pregue. E eu vi o testemunho de alguns irmãos falando: pastor, foi tremendo, que visitação de Deus nós tivemos. Por que eu estou mencionando isso, queridos? Porque todos os domingos nós estamos aqui e nós experimentamos, né? Vemos esses lindos e maravilhosos ministros de louvor aqui, né, ministrando, e nós recebemos de Deus através da vida deles, amém? E nós somos abençoados. E é claro que tem alguns domingos que parece que o céu se abre mais, a gente não sabe fazer essa conta direito, mas tem alguns domingos que parece que o céu se abre mais e a gente experimenta de uma porção maior da parte de Deus, né? E aqueles que estão presentes, eles são tão abençoados por Deus. Nós temos uma porção individual, quando nós vamos lá para a presença de Deus, e nós vamos adorar o Senhor sozinho no nosso quarto, e o Espírito Santo começa a falar conosco, começa a ministrar em nossa vida. Nós recebemos da parte de Deus individualmente também, mas há uma porção para o corpo, quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, sabe, esteja conectado, sabe, essa adoração coletiva aqui, queridos, na congregação, é uma parte vital da vida espiritual de uma pessoa, essa comunhão mais próxima, sabe, e constante, tá, sabe, não é apenas uma ideia agradável, meu irmão, mas também é uma necessidade que nós temos para encorajamento dos valores que nós recebemos da parte de Deus. Nós estamos aqui juntos, sabe, juntos, participando. Nós crescemos em fé e crescemos em testemunho, em uma atmosfera de comunhão com outros discípulos de Jesus. Aquilo que eu estava falando no início. Talvez você conte um testemunho lá fora e você não vai ser aplaudido ou não vai ser incentivado. Mas quando você conta um testemunho aqui dentro e as pessoas veem o que Deus está fazendo na sua vida, elas vão dizer: uau, glória a Deus, por aquilo que Deus está realizando na sua vida. Por quê? Porque nós compartilhamos da mesma fé, amém? E nós oramos uns pelos outros, para que Deus opere na vida de cada um que está aqui. E a nossa alegria é nós vermos que Deus está operando na sua vida, meu irmão. Portanto, você vai estar num ambiente, quando você está conectado, você vai estar num ambiente de comunhão com pessoas que vão estimular você na fé. Aqui o testemunho fiel, ele é considerado, meu irmão, e Deus é glorificado através desse testemunho. Aqui nós somos encorajados, aqui nós somos incentivados, aqui nossas lutas são acolhidas com oração por parte dos irmãos. Quando chego, estou passando por uma luta, eu peço oração. Quantas pessoas pedem no grupo da igreja? Está conectado. Quantas pessoas pedem no grupo da igreja? Quantas pessoas pedem no grupo da célula? E às vezes os líderes falam conosco: pastor, ore por essa pessoa aqui, ore por essa pessoa que está enferma, ore por essa pessoa que está passando dificuldade. E nós começamos um movimento de oração, e como o nome do Senhor Jesus é glorificado quando nós vemos o poder de Deus sendo ministrado na vida de uma pessoa. Você entende isso? Chegue mais perto, não fique distante, não se isole,
Não se isole. Não deixe entrar nada na sua cabecinha aí de mentiras malignas, de enganos malignos, dizendo: você não precisa estar conectado, sozinho e Deus, só você e Deus é o suficiente. Meu amado, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E Deus nos vinculou uns aos outros para nós realmente estarmos participando e abençoando a vida um dos outros. Amém? Amém? Então eu quero estimular você. Nesse novo ano, eu quero estimular você, para você abrir seu coração para chegar mais perto. Chegar mais perto. Eu não sei em cada nível aqui, cada nível que você está aqui conosco, mas você sempre pode chegar um pouquinho mais perto. Eu não sei se você já participa de um ministério, mas você sempre pode, as portas estão abertas para receber você. Amém? Eu não sei se você está conectado com a sua célula. Talvez até você tenha uma célula, né? Eu não sei se você está conectado com a sua célula. Mas lembre-se de uma coisa. Sabe, você pode chegar mais perto. Você pode. E o Espírito Santo está dizendo: vem, chega mais perto. Eu quero encerrar. O pessoal do louvor pode subir aqui, por favor. Eu quero encerrar só fazendo uma menção para vocês. Com certeza vocês já viram isso. Vocês já viram isso na internet. Quando um predador, quando ele se aproxima de um rebanho e ele quer capturar um animal daquele rebanho, uma das coisas que ele faz, uma estratégia que ele usa, olha aqui para mim. Deixa ela bem à vontade aí, olha aqui para mim. Uma das estratégias que ele usa é isolar algum daqueles animais do rebanho. Ele vai, de alguma forma, ali pela periferia, né? Ele vai atacando pela periferia, até ele isolar um animal do rebanho. E aí ele vai e pega aquele animal. Quero te falar, o diabo não é diferente na sua estratégia. Quando ele quer atacar um filho de Deus, ele vai tentar isolar essa pessoa, vai tentar tirar essa pessoa da sua igreja local, vai tentar colocar sofismas, enganos na mente dela, e de alguma forma, sabe, afastar essa pessoa, com mentira: ninguém me ama, ninguém me quer, sabe, ninguém se importa comigo. Eu quero te falar que a igreja é um povo que se importa. A igreja não é um povo perfeito, mas é um povo que se importa. Amém? É um povo que se importa. E eu quero te desafiar a você chegar mais perto. Chegar mais perto de Deus. Através da oração, através da palavra, através de ouvir o Espírito Santo, desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Mas também chegar mais perto do corpo local. Estar mais próximo, congregar fielmente. Talvez você está aqui essa noite, você não tem uma igreja local, não está congregando em lugar nenhum. Hoje é a sua oportunidade de você falar: eis-me aqui, Senhor, eu quero. Talvez você nunca fez uma decisão para Jesus. Essa é a oportunidade de você também fazer uma decisão para Jesus, e você se conectar, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se conectar a essa igreja local. Eu vou convidar você para ficar em pé em nome de Jesus.